Hello, students, tudo bem com vocês? Então, olha só, estamos falando sobre second and third conditionals. Bom, essas condicionais vão tratar de verbos no passado, tanto a segunda quanto a terceira, certo? E elas vão falar de situações que poderiam ter acontecido, deveriam ter acontecido, mas não aconteceram, tá? E aí elas trazem algum regret, algum arrependimento por parte dos falantes das frases. Então, a gente vai começar trabalhando com a second conditional. Nós vamos ver a estrutura, nós vamos ver alguns exemplos de conditionals, ok? Depois nós vamos ver as third conditionals e aí os outros exemplos. A gente vai tentar analisar o máximo que nós pudermos dessas estruturas, certo? Para que vocês possam realizar as possíveis atividades e fazer uma boa prova, não é, sobre o assunto. Então vamos começar. Olha só o que a gente tem aí. Bom, as second conditionals são orações utilizadas para falar de situações pouco prováveis ou até mesmo irreais no futuro, certo? Então são situações que é pouco provável que aconteça, né? E que não tem chance nenhuma de acontecer no futuro, tá? Então, bom, a gente já sabe que todas as conditionals, elas começam com if, não é isso? Que é a palavra se em inglês, a partícula se, que é condicional. Nós vamos ter um primeiro exemplo aí, students, que diz o seguinte: If I had lots of money, I could travel around the world. Ok? Acho que faltou um azinho bem ali. Se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia viajar pelo mundo. Bom, eu não tenho tanto dinheiro assim, tá? E aí não dá para viajar pelo mundo. Mas se eu tivesse, então olha só. If I had, ou seja, o meu had é o verbo ter no passado, tá? Então a gente já capta aí a informação de que o if ele vem trazendo o verbo no passado. E aí, a minha main clause, a minha sentença principal, tá? Ela vai ser num tom de possibilidade. Eu poderia viajar pelo mundo. I could travel. Eu poderia viajar, né? Se eu tivesse dinheiro, ou seja, no meu passado, e uma situação hipotética que eu sei que é pouco provável que aconteça. Ok? Então, olhem aí a estrutura, certo? Depois, a formação. Bom, as second conditionals são formadas por duas sentenças. A gente já sabe que todas as conditionals são assim, tá? Bom, com a if clause e a main clause. A if clause, tá? Ela vem puxando, como dizia ainda há pouco, o verbo no passado. No passado simples. Aqueles verbinhos que a gente sabe que tem ed no final e tudo mais. E a main clause, ela inclui alguns verbos modais, como o would, o could, o might e o should. Poderia, deveria, certo? Essas são as palavras. Conseguiria, faria, teria, entendeu? Sempre nesse sentido hipotético, porque a gente está falando se, por exemplo, eu fizesse tal coisa, eu teria. Se eu tivesse feito tal coisa, conseguiria. Se eu tivesse guardado dinheiro, faria. Enfim, tá? Então, essa é a ideia das second conditionals. Olha só. Tem a estrutura, não é? Das nossas frases bem aí embaixo. Onde a gente tem o if, não é? Que já traz o verbo no passado simples. If I had, se eu tivesse. Ok? Se eu tivesse dinheiro. If I had money, aí vem o I would, I could, I might, I should. Ok? Mais o verbo no infinitivo, que não tem utilização do to, né? If I had some money, se eu tivesse algum dinheiro, I would travel to Paris. Eu viajaria para Paris, certo? Então, aí nós vamos ver alguns exemplos para clarear. Mas a ideia da second conditional é essa, certo? Mostrar que uma situação aconteceu no passado, né? E aí, por conta dessa situação do passado, ela não tem probabilidade de um resultado futuro, tá? De resultado positivo, ok? Bom, aí nós temos agora a third conditional. As third conditionals são as terceiras condicionais, como a gente diz em português, tá? Que elas são sentenças utilizadas para falar especificamente do passado. Faz referência a algo que não aconteceu, certo? E aí, portanto, essa conditional, ela expressa arrependimento, tá?
Olha só, a gente tem um exemplo aí para mostrar a third conditional. If we had, se nós tivéssemos salvado, né, se tivéssemos guardado some money, algum dinheiro, we would have bought a new phone. Se eu tivesse guardado, se nós tivéssemos economizado dinheiro, nós teríamos comprado um telefone novo. Ou seja, a minha ação do passado que eu não realizei, né, ela impediu que uma possível ação, né, um resultado provável pudesse acontecer. Eu não guardei dinheiro, então não posso comprar um telefone novo, né? Se eu tivesse guardado dinheiro, compraria um telefone novo. Entendeu? Então, as third conditionals, elas têm um pouco esse tom do regret, né, que a gente está trabalhando aí no nosso material didático, que são os arrependimentos, right? Ó, para a formação das third conditionals, nós temos a third conditional, ela é formada pela if clause e a main clause. A if clause é composta por verbos no past perfect. Bom, ano passado lá na segunda série a gente trabalhou com past perfect, não é? E a gente já sabe, olha só, que a gente precisa trabalhar com have, não é isso? Então, have é o que nós vamos utilizar para o nosso past perfect. Mais um verbo, obviamente, que vem, né, no passado, no past participle. Bom, enquanto que a main clause, ela envolve diversos verbos, sendo que os mais utilizados são would, o have, o could have e o might have, ok? Logo após a main clause, os verbos que surgirem aparecerão também no past participle, certo? Também no tempo passado particípio. Ido, feito, falado, comprado, agido, certo? Essas são as formas que nós utilizaremos. E aí nós temos a nossa estrutura, não é? A nossa fórmula gramatical, digamos assim, onde a gente tem o if, mais o past perfect, ou seja, if I had bought, ok? Se eu tivesse comprado. Would have, could have vem na sequência e o verbo no past participle vem no finalzinho, ok? If we had spent some money, we have saved some money, se tivéssemos guardado algum dinheiro, we would have bought a notebook, né? Se tivéssemos salvado um pouco de dinheiro, guardado um pouco de dinheiro, teríamos comprado um notebook, right? Um laptop, enfim. Aí nós temos aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, olha só, tá? Os exemplos das third conditionals. If we had come on Monday, we would have seen him. Se ele tivesse vindo na segunda, o teria visto. If she had worked more, she could have saved more money. Se ela tivesse trabalhado mais, poderia ter economizado mais dinheiro, guardado mais dinheiro, não é? If we had studied harder, we might have passed the test. Se tivéssemos estudado mais duro, né, com mais afinco, teríamos passado na prova. Bom, é importante a gente lembrar, students, que para todas as frases negativas, ok? Tanto da second conditional quanto da third conditional agora, os verbos auxiliares, que são o would, o could, o might, tá? Esses verbos auxiliares aí, que são os modais, eles virão na forma negativa, a gente vai acrescentar would not, could not, might not, e fica essa contraçãozinha que aparece aí no final do nosso slide, alright? Bom, vamos com os exercícios, não é? Sanando essas possíveis dúvidas, clareando as nossas informações, ok? Bye bye, my friends, see you as soon as possible.